Senhor, nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito. Nós queremos nos achegar a Ti com a sede de um discípulo, com um coração desejoso de aprender de um discípulo, um discípulo que Te ama como mestre e que deseja Te seguir, que deseja aprender contigo, Senhor, todos os Teus ensinamentos, porque é o desejo do nosso coração sermos como o Senhor é. Pai, até aqui o Senhor tem nos dado entendimento de que é o Teu desejo que todas as coisas converjam para Cristo. Pai, o Senhor tem nos mostrado o Teu desejo de que Cristo seja o centro de todas as coisas. Pai, nós queremos ser conformados a Cristo, sermos como Ele é. O Senhor tem nos dado entendimento através da palavra, de que nós somos criados pelo Senhor, de que todas as coisas são sustentadas por meio do Senhor, e de que nós existimos para o Senhor e para a Sua glória. Que o Teu Espírito, Senhor, possa estar falando mais aos nossos corações, nos impressionando, nos despertando também. Queremos, Senhor, considerar diante de Ti o nosso viver. Ó Senhor, queremos atentar para toda a Tua palavra. Senhor, o Senhor tem revelado para nós o Seu amor. E nesses últimos dias o Senhor também tem revelado para nós o Seu juízo. Ah, Senhor. Ah, Senhor, nós tememos e trememos diante do Senhor. Não queremos, Senhor, fazer pouco caso da Tua palavra. Senhor, queremos atentar seriamente para o tempo que nos resta na nossa carne. Queremos abandonar o nosso viver passado, a nossa vida passada, a nossa vida de outrora. Queremos deixar, Senhor, e queremos viver segundo a Tua vontade. Temos conseguido compreender, Senhor, que a Sua vontade é boa, agradável e é perfeita. Temos também tocado de que nenhum dos Seus mandamentos é penoso. Ó Senhor, ainda que o inimigo com toda a sua astúcia queira nos enganar e semear mentiras na nossa mente e nos nossos corações, por vezes de até mesmo de que o Senhor é um Deus mau e severo, mas isso não é verdade. Ainda que o Senhor seja um Deus santo e justo e perfeito, ainda que o Senhor, na sua ira e indignação, trate com o nosso pecado. Ó Senhor, diante de Ti, nós tememos e trememos. Ó Senhor, fala conosco nessa noite. Amém. Amém. Irmãos, esse é o ponto de partida do que nós temos compartilhado já há alguns sábados, nesse estudo de Efésios. Vamos ler juntos, irmãos, esses versículos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Nesse versículo 10, nós já temos considerado algumas semanas diante do Senhor, e hoje, com a ajuda dele, nós vamos continuar considerando o fato de que nós somos criados por Deus em Cristo Jesus para boas obras.
Irmão, você reconhece que você é alguém criado por Deus? Amém. Os irmãos estão convictos disso, né? Nós não viemos do macaco, não. Nem somos resultado de uma explosão, certo? Nós somos criados por Deus. Amém. E Deus, Ele nos criou para boas obras. Desfrutei muito hoje de um outro versículo que também fala que nós somos criados para algo, que está em Isaías 43, 6 e 7. Se os irmãos puderem abrir. Isaías 43, versículos 6 e 7. Amém? Vamos ler juntos? Direi ao norte, entregue, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e que fiz. Então, Efésios diz que nós somos criados para boas obras. Aqui em Isaías 43, Deus diz que Ele nos criou para a sua glória. Na versão King James diz assim: eu os criei para a minha glória e alegria. Irmãos, sabe por que eu e você fomos criados por Deus? Nós somos criados para a glória e a alegria de Deus. Amém. Esse é o propósito de Deus em ter nos criado. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, ali fala: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Amém. Irmãos, isso significa que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Amém. O estarmos nessa reunião, o reunirmos, é para quê? Para a glória de Deus. Amém. Eu trabalho, e no meu trabalho, como é que deve ser o meu trabalho, minha maneira de trabalhar? Para a glória de Deus. Amém. O meu relacionamento com a minha esposa, o relacionamento com o cônjuge, as irmãs com seus maridos, como é que nós devemos nos relacionar? Visando a glória de Deus. Como pais, como é que devemos nos portar em relação aos nossos filhos? Em tudo que falamos para ele, em todas as nossas atitudes, para a glória de Deus. Irmãos, essa é uma expressão que ainda precisamos estudar mais. Tem vários versículos que falam que o propósito de Deus ter nos feito é para a sua glória. Isso significa para que o honremos, para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja exaltado, para que a beleza dele seja expressa. Deus, ele gosta de exaltar o seu nome, e ele nos criou para isso, irmãos, para que nós possamos honrar ele. Então, irmãos, eu entendo que praticar boas obras é para a glória de Deus. Amém. E quando fala de boas obras está relacionado às nossas atitudes diante de Deus e diante dos homens. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus perfeito. Deus, ele não precisa se aperfeiçoar naquilo que ele é. Deus não precisa melhorar nada no seu ser. Ele é perfeito. Nós somos cheios de defeitos. Nós somos vacilantes.
nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós recebemos um chamamento daquele que é perfeito. E a Bíblia fala: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E nós temos falado então, irmãos, de algumas semanas do juízo do Senhor. Por quê? Porque Deus é perfeito. Até mesmo quando Deus ele manifesta a sua ira, é por causa da sua perfeição. Ele exige de nós a perfeição. Tem coisas que Deus abomina. Deus ele ama o seu povo, mas ele abomina o pecado. Se você estudar a história dos filhos de Israel, você vai ver Deus declarando o seu amor de maneira muito intensa, várias vezes. Porque eu vos amei, eu vos atraí com laços de amor. Mas você vai ver também, em várias passagens, Deus visitando o seu povo na sua ira. Deus, ele ama a igreja, mas ele abomina o pecado na igreja. Deus ama os seus filhos, mas ele abomina, e tem coisas que ele reprova no nosso viver. Isso porque ele é mau? Não, isso porque ele é justo, ele é santo, ele é perfeito. E ele deseja que nós sejamos como ele é. Irmãos, eu sou pai, muitos aqui são pais. Tem coisas que vocês, como pais, reprovam nos seus filhos? Tem ou não? Tem muitas coisas que eu não aprovo na Giovana. E por não aprovar, eu disciplino. Por não aprovar, muitas vezes, eu visito ela na minha ira. Mas isso não é porque eu sou mau. Na verdade, eu seria um péssimo pai se eu visse a minha filha se comportando de uma maneira que eu reprovo, mas não fizesse nada. Um pai que ama, disciplina. Os irmãos concordam com essa ideia, irmãos? Amém. Os irmãos concordam com essa linha de raciocínio? Amém. Então, quando nós falamos do juízo do Senhor, nós estamos falando da sua perfeição. E para falar, irmãos, de boas obras, antes de avançar, em João 16, versículo 8, Jesus está falando do Consolador. E ele estava dizendo que quando o Consolador viesse, e quem que é o Consolador que ele está falando? É o Espírito Santo. O que ele ia fazer? Ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, eu não sou competente o suficiente para convencer os irmãos a respeito do juízo do Senhor, mas o Espírito Santo é. E que o Espírito Santo possa estar atuando, agindo, para nos convencer do pecado, para nos convencer da justiça e também do juízo. Também algo que eu queria, uma observação que eu gostaria de fazer. O irmão Antônio, vira e mexe, ele vem compartilhar aqui na frente, e ele fala que ele ora pelos irmãos que compartilham a palavra. E eu vou falar, irmãos, nós precisamos de muita oração dos irmãos mesmo. Como nós precisamos. Aqui em Tiago, olha só o que fala em Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Aquele que sabe, mas não pratica, receberá mais açoites do que aquele que não sabe. Então, irmãos, nos cubra com as orações dos irmãos. Nós precisamos da oração dos irmãos. Amém? Amém? Amém. Nós temos visto esse assunto das boas obras nas parábolas de Mateus. Mateus 24 e 25, o contexto ali é a vigilância quanto à volta do Senhor.
O Senhor, Ele nos exorta, através de 3 parábolas, ali em Mateus 24 e 25, para que nós estejamos vigilantes. Irmãos, vigilância é o contrário de estarmos adormecidos. Tem um versículo que fala assim: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, o que ele faria? Ele vigiaria a sua casa, e ele não deixaria que o ladrão entrasse na sua casa. Irmãos, o contrário de ser vigilante é estar adormecido, é estar desapercebido. E daí o que acontece? O ladrão vem e pega de surpresa. Irmãos, que o Senhor também possa nos despertar, para vermos que estamos vivendo nos últimos dias. E nos últimos dias, irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Amém. A toda a palavra de Deus. Amém. Não só a palavra que nos agrada. Sim. Não só a palavra que faz cócegas nos nossos ouvidos e que massageia o nosso ego. Nós precisamos de toda a palavra de Deus. Amém. E Mateus 24, quando fala das parábolas, a primeira dela é a parábola dos 2 servos. E algo que foi falado já nas últimas semanas, eu não sei se os irmãos prestaram atenção nisso. Essas 3 parábolas, quando elas falam de atitudes, essas atitudes, irmãos, não são apenas uma palavra de encorajamento, mas são palavras também de advertência. Quando o Senhor fala para nós praticarmos boas obras, Ele é como um pai justo, perfeito, que recomenda para o seu filho: anda direito, porque se você não andar direito, se você me envergonhar, você vai se ver comigo. Como filho, você já ouviu isso? E como filho, como era muitas vezes a nossa atitude? Eu vou falar da minha, tenho certeza que muitos já fizeram isso. Você já correu dormir mais cedo e fingir que estava dormindo? Depois do pai dizer: a hora que nós chegarmos em casa, nós vamos acertar as contas. Você já fez isso? Você já correu para debaixo do cobertor e fingiu que está dormindo? A Giovana, ela tem se mostrado uma ótima atriz de vez em quando. Ela já tem aprendido a fazer isso. Então já teve situações da professora reclamar dela, não é? E daí, a hora que a mãe dela já avisa que eu vou conversar a hora que chegar em casa. Daí a hora que chega em casa está lá assim, né? Você já fez isso? Irmão, será que com o Senhor nós podemos agir assim? Será que adianta nós fazermos assim e ver se a gente consegue enganar? Não, irmãos, não. O Senhor, Ele é sério e Ele é um bom Pai, muito melhor do que nós. E se tem coisas para tratar, Ele vai tratar. E se precisar disciplinar, Ele vai disciplinar. E se precisar usar a vara, Ele vai usar a vara. Porque Ele nos ama. Amém. E Ele quer o nosso bem. Amém. Então aqui, irmãos, nós temos por um lado uma promessa de recompensa, mas nós também temos uma ameaça, caso nós não pratiquemos essa boa obra. Os irmãos prestaram atenção nisso? Na parábola dos 2 servos, é dito para o servo fiel e prudente, que foi fiel em dar sustento para os seus conservos no seu tempo. Ele serviu ao seu Senhor de maneira fiel. E quando o Senhor dele voltar, fala que, e o achar fazendo assim, é dito assim: olha a recompensa, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Essa é uma promessa do Senhor. Amém. Quando o Senhor voltar, irmãos, e nos encontrar servindo ao Senhor. E eu sei que quando foi falado
a respeito da salvação, algumas reuniões, isso gerou um grande temor no coração de alguns irmãos. E o irmão, ele compartilhou a respeito de nós termos frutos, a nossa salvação demonstrar frutos, não é? E um deles é servir ao Senhor. E alguns irmãos ficaram, puxa, mas como? Servir ao Senhor como? Irmãos, nós podemos servir ao Senhor na igreja, mas irmãos, uma maneira de nós apresentarmos nosso serviço, de servirmos ao Senhor, que é a maneira mais elevada, qual que é? Que nós ouvimos semana passada, que é o nosso serviço mais excelente, mais nacional. Os irmãos estão lembrados? Renovação da mente. É apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto, esse é o nosso serviço. Nós podemos fazer isso, irmãos, a todo tempo, mas uma maneira de nós servirmos ao Senhor é na reunião, vindo para a reunião. Quando você vem para a reunião, você está servindo ao Senhor, cooperando com o Senhor, sendo um com a vontade do Senhor. Por exemplo, talvez você se sinta assim: eu não tenho dom para falar em público, eu não tenho dom de louvar com instrumentos, de tocar instrumentos. Mas irmãos, por exemplo, a reunião de domingo à noite, qual que é o propósito da reunião de domingo à noite? Evangelização, certo? Quem é que está servindo nessa reunião de evangelização? É só quem está pregando aqui na frente? É só quem está tocando lá no louvor? É só quem está na recepção recepcionando? Você percebe que você pode estar servindo ao Senhor aí, sentado, orando, intercedendo. Irmãos, Deus tem sido muito bom nessas reuniões de domingo à noite. Não sei se os irmãos percebem, cada domingo Deus manda alguém, Deus manda uma pessoa, Deus manda um visitante. Pelo menos cada domingo tem tido pelo menos um visitante. Você percebe que você pode estar aí, orando. Encoraje os irmãos a fazerem isso, Senhor. Esteja falando ao coração dela, esteja abrindo o coração dela. O que é isso, irmãos? É servir ao Senhor. Amém. Amar os irmãos, amar as pessoas. A principal característica aqui de um servo aqui nessa parábola é o amor. E o amor é uma evidência da nossa salvação. O amor é uma evidência de que nós nos tornamos verdadeiramente discípulos do Senhor. É uma evidência. Porque se não amamos, não conhecemos a Deus. E o servo mau, o que ele faz com os seus conservos? Ele espanta. Espanta também. Ele espanca e espanta. E vive como ébrio, como bêbado, sem juízo. E olha só, irmãos, que palavra séria. Você tem aqui uma palavra de ameaça. O que é que esse servo mau vai receber? Condenação. E cortá-lo lá pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, a prática do amor é só um encorajamento? Eu não estou muito a fim de praticar o amor, não. Sai para lá, irmão. Não vem com esse negócio de amor, não, e tal. Eu tenho essa, como que eu posso dizer? Eu posso decidir isso? Existe uma palavra de ameaça aí, irmãos. Existe uma advertência do Senhor. Existe aí um juízo do Senhor. Porque o padrão do Senhor é o amor. E Ele ama. E Ele espera que nós tenhamos atitudes iguais a dele e sejamos como Ele é. Quando nós amamos os irmãos, quando nós amamos as pessoas,
os demais olham para nós, e sabe o que elas veem em nós? Deus. Elas olham, puxa, essa pessoa, ela é parecida com o pai dela. Essa pessoa é parecida com Deus. Amém. Deus nos exige que nós tenhamos atitudes iguais a Deus. Na parábola das 10 virgens, fala também de uma atitude, só que agora diante de Deus. Os irmãos lembram qual que era a atitude que as virgens deveriam ter? Aquelas 10 virgens. Do que fala essa parábola das 10 virgens? No que é que as virgens nécias, que são loucas, tolas, o que é que elas não fizeram que elas deveriam ter feito? Elas não encheram a vasilha. E a vasilha representa o que, irmãos? A nossa alma. E o azeite representa o que? O nosso espírito. Por um lado, nós temos essa interpretação. Outra interpretação que eu ouvi de um irmão compartilhando, que eu também achei muito boa. Ele dizia assim: a lâmpada representa a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E todo cristão tem acesso à palavra, tanto o cristão verdadeiro quanto os cristãos apenas professos. Mas não basta apenas termos a palavra. A palavra, o acesso à Bíblia, todos nós temos. Mas o que nós precisamos além da palavra, irmãos? De azeite, do Espírito. É o Espírito que dá vida. Amém. É o Espírito que transforma a palavra em vida para nós. Amém. Irmãos, eu queria falar algo bem prático da minha experiência com o Senhor. Como acrescentar azeite na palavra que ouvimos, na palavra que lemos? Através da oração. Sabe essa palavra que nós ouvimos aqui nas reuniões? Quando você está aí assentado ouvindo, você pega aquilo que o Senhor está falando e transforma aquilo em oração. Coloca aquilo diante do Senhor. Você lê a Bíblia e daí você pega aquele ponto daquilo que você leu. Não seja rápido em simplesmente ler e cumprir a minha obrigação. Transforma aquilo em oração. Está lendo um livro espiritual, terminou de ler, até uma sugestão, para um pouquinho. Isso a Bíblia chama de meditar, refletir. É uma prática que nos nossos dias, irmãos, está perdida. Por conta de celular, por conta de televisão, as pessoas não gastam mais tempo com reflexão, com meditação. Você já ouviu alguém dizer assim: vou sair. Legal, o que você vai fazer? Vou meditar um pouco. Vou refletir um pouco sobre a vida. É comum você ouvir isso das pessoas? Mas a palavra de Deus fala assim, o salmista fala que ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Então, irmãos, quando nós fazemos isso, e pegamos a palavra para meditar, mas também não estou falando de dormir não, é meditar. Eu lembro que quando eu fiz o SEAP, nós tínhamos um tempo de oração de manhã. Daí tinha lá um jovem, que nesse tempo de oração ele ficava lá deitado na cama. Daí a gente ia lá chamar ele e falava: sai pra lá, estou meditando, deixa eu meditar aqui. Não é esse tipo de meditação, irmãos. Eu estou falando de meditar na palavra do Senhor. Isso é armazenar azeite na vasilha. É tomar a palavra com espírito. O resultado, irmãos, é que nós somos vivificados. Amém. O resultado é que a luz do Senhor entra. O resultado é que a palavra do Senhor é acolhida no coração. O resultado é transformação. Amém? Amém. E na última parábola também, na parábola dos talentos, veja como você tem aqui promessa de recompensa e de punição. Para aqueles que praticam boas obras, para os servos que são chamados bons e fiéis, porque eles receberam um talento, eles receberam
E eles usaram esses dons que eles receberam, eles não enterraram esses dons. Dom aqui, talento aqui, representava um valor em dinheiro. E esses servos, eu gosto de um desenho que o Giovanni assiste, que é bem ilustrativo. Tem lá os 3 servos que recebem uma quantia de dinheiro, cada um segundo a sua capacidade. Ali eles fizeram cada um segundo o seu tempo de serviço e a sua capacidade mesmo. Então aquele que recebeu uma quantidade de dinheiro, ele foi lá e comprou um terreno e fez ali uma plantação. Ele faz com que as águas do rio cheguem até aquele terreno, e daí ele pega e produz, e quando o campo produz, ele vende o que o campo produziu, e aquele valor que ele tinha, ele aumenta. O outro, ele pega o dinheiro do seu senhor e constrói uma jangada, algo assim. E daí, como as pessoas precisavam atravessar para o outro lado do rio, com aquela jangada, ele oferecia o serviço em troca de dinheiro. Então ele usou o dinheiro que ele recebeu para fazer essa jangada, e ele aumenta o dinheiro que ele recebeu, levando as pessoas para o outro lado do rio. E o último servo, que era um servo fanfarrão, preguiçoso, que gostava de dormir, que gostava de sair com um amigo para beber e se divertir, que gostava de ver os outros 2 servos trabalhando, enquanto ele descansava. Daí ele via lá os 2 fazendo o serviço que era dele, e dá risada: já fez o meu serviço. Ele tinha que, por exemplo, tirar o leite da vaca. Daí ele chega lá: o leite já está tirado. Daí ele dá risada, achando que os outros estão sendo bobos fazendo o serviço dele. E daí ele enterra o dinheiro que ele recebeu. Quando o Senhor volta, aqueles 2 servos fiéis, o que eles ouvem é isso: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, seja fiel no pouco que o Senhor te deu. Não diga: não tenho capacidade. Não diga: não sei falar. Não diga: Senhor, chama outro. Sabe de quem eu estou lembrando quando eu estou falando isso? De Moisés. Moisés, ele falou essas 3 coisas para o Senhor: Senhor, eu não sei falar. E o que Deus falou para ele? Quem é que fez a boca do homem? Os irmãos estão lembrados disso? E também ele chegou até a dizer: Senhor, manda outro, vai. Irmãos, se o Senhor nos chamou, isso não é só um chavão, Ele nos capacita. Amém. Ele nos dá capacidade para ir. Ele nos dá capacidade para servir. E eu estou falando de coisas simples, como vir para as reuniões da igreja. Outro dia, eu estava saindo da escola lá em Limeira. Daí um senhor, ele já devia ter uns 80 e poucos anos. Daí eu estava me arrumando ali na rua, tirando a trava da moto, arrumando as coisas da minha mochila. E ele passou com um folheto. Daí ele me entregou e falou: uma mensagem de Jesus para você. Foi só o que ele falou e foi embora. Esse senhor, irmãos, ele aparentava ter mais de 80 anos. E ele estava às 9h30 da noite, sozinho, andando na rua, entregando um folheto dizendo uma mensagem de Jesus para você. Irmãos, isso constrangeu muito o meu coração. Dá para praticar isso, irmãos? Dá para ser simples naquilo que o Senhor nos pede? O de 2 também recebeu o elogio do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que recebeu um talento só, que enterrou, que nem levou o que recebeu para os banqueiros. E os banqueiros, irmãos, representam aqui os irmãos, a liderança da igreja. Esteja nas reuniões, peça ajuda. E ele disse
para o Senhor que fez isso porque considerava o Senhor dele severo. Irmãos, isso não foi justo o que ele falou, mas a maneira como Deus tratou ele foi com severidade mesmo. Porque Deus falou a respeito desse servo: tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos percebem, irmãos, tudo isso aqui não é apenas uma palavra de encorajamento, mas também são deveres. Como cristãos nós temos deveres. Que tipo de deveres nós temos? O amor. Que tipo de deveres nós temos? Estarmos na presença do Senhor. Tudo isso é penoso, irmãos. Que tipo de dever nós temos? Dar aquilo que nós recebemos, distribuir aquilo que nós recebemos do Senhor. As exigências do Senhor são grandes, mas considere que isso é dever, porque se não formos obedientes, se não formos fiéis, o Senhor vai julgar, e o Senhor vai tratar. Essa palavra, ela é muito séria. No livro Os Atributos de Deus, é esse livro aqui, ó, desse irmão Azaghal Pink. Ele diz isso aqui. Vamos ler juntos, irmãos? Isso é muito sério. Considere. Eu fui tirar prova disso. Daí fui pesquisar. Ele falou de indignação, cólera e ira, e amor e ternura. E daí, com a ajuda do Paul, o irmão Zaga encorajou a fazer isso. Então você tem ali, ó, a quantidade de vezes que a Bíblia menciona o amor. E são menções do amor que eu entendi que é o amor de Deus. Então, mesmo quando fala de eu amar o próximo, eu entendi como sendo isso amor de Deus. Porque eu não sou capaz de amar o próximo sem o amor de Deus. O amor em mim é apenas um reflexo do amor de Deus. Eu amo porque Ele me amou. Então, todas as menções da Bíblia sobre a palavra amor, seja o amor de Jonatas por Davi como amigo, é amor de Deus, não é? O nosso amor é só uma sombra do verdadeiro amor, irmãos. Tem 223 registros da palavra amor. E ternura, a ternura de Deus tem uma menção em toda a Bíblia sobre a ternura de Deus. E daí eu fui pesquisar as palavras. A palavra indignação, quantas vezes a Bíblia fala da indignação de Deus? 52 registros. Deus visitando o povo de Israel, indignado, bravo. Eu queria lembrar como pai. Você já ficou indignado com atitudes do seu filho? Irmãos, o pecado desperta a indignação de Deus. O nosso orgulho desperta a indignação de Deus. A falta de amor desperta a indignação de Deus. A falta de contemplação e reverência desperta a indignação de Deus. A falta de fidelidade desperta a indignação de Deus. A idolatria desperta a indignação de Deus. Irmãos, nós temos considerado o amor de Deus, e Deus é amor. Certamente Ele nos ama. Tem esse livro aqui, que eu encorajo os irmãos a ler, que chama Deus Pródigo. Estou aproveitando para fazer propaganda de livros que tem aí na livraria, desse irmão Timóteo Keller. Pródigo significa esbanjador, é com base na parábola do filho pródigo. Se tem alguém que é pródigo realmente nessa história, esbanjador é Deus, é o Pai. E o que é que Ele esbanja naquela parábola? Amor, perdão, misericórdia. Deus é amor. Amém. Irmãos, e de maneira alguma
eu estou querendo dizer que Deus não é amor. Mas nós não podemos ignorar que Deus também é justo. Sim. Existe um evangelho que tem sido pregado pela igreja moderna, que é do triunfalismo. E é falado, porque os seus sonhos vão se realizar. A vitória está chegando. Deus te ama, sem considerar o viver. O Tozer, ele fala assim: muitas vezes nós pegamos promessas, falando essa promessa é para mim, sem considerar a obediência, sem considerar a exigência. Deus exige. Qual que é? Os irmãos lembram de Deuteronômio? Ali fala de bênção. Fala ou não fala? Fala. Ali fala de maldição. Fala. E a bênção é para quem? Para quem que é? Para quem obedece, para quem guarda os seus mandamentos. E a maldição é para quem? Para aqueles que não obedecem. Existe bênção para quem desobedece? Não. Irmãos, e o Senhor, nós podemos dizer que Ele é injusto em fazer as coisas assim? Então mesmo, irmãos, quando nós falamos, essa promessa é para mim, tem até incrédulo, irmãos, postando promessa de Deus no Facebook. Tem até incrédulo postando promessa de Deus no WhatsApp. E eu vou falar, é promessa de Deus para ele? Nós precisamos considerar, irmãos. Nós cantamos. O que nós cantamos ali? Que Deus, Ele, como que é? Para aqueles que vivem corretamente, o que falava lá? Deus, Ele não nega bem algum para aqueles que vivem corretamente. Precisamos considerar a frase toda. Precisamos considerar a promessa toda. Então a quantidade de vezes que aparece a palavra cólera, 9 vezes. Todas as menções sobre a ira do Senhor é 271 vezes. Então 280, 332 registros de juízo, que são as palavras que o irmão tinha dito lá. Indignação, cólera e ira, 332 menções. Amor e ternura, 224. Deus ama, mas Deus também julga. Uma coisa que eu também queria ler, é outra frase daquele livro, Os Atributos de Deus. Vamos ler juntos isso, irmãos? Sua palavra não contém somente numerosas ilustrações da sua fidelidade no cumprimento de suas promessas, mas também registra numerosos exemplos de sua fidelidade em fazer valer as suas ameaças. Tem um capítulo aqui nesse livro que é a fidelidade de Deus. Deus, Ele é fiel. E a palavra de Deus é fiel. O que significa dizermos que a palavra de Deus é fiel? Que Ele cumpre a sua palavra. O que Ele fala, Ele cumpre. Irmãos, se nós realmente acreditarmos nisso, por um lado, o nosso coração vai se encher de alegria, vai se encher de paz, por causa das promessas dEle. Mas por outro lado, o nosso coração vai se encher de temor por causa das suas ameaças. Deus, Ele cumpre as suas promessas, mas Ele também cumpre as suas ameaças. Ele cumpriu a sua ameaça quando Ele disse que o rei da Babilônia ia vir e ia levar o povo cativo. Ele cumpriu essa promessa. Ele levou o povo de Israel também para o Egito e deixou eles caírem numa condição de escravidão. Ele fez isso. Ele cumpriu as suas palavras para Acabe. Ele cumpriu as suas palavras, as suas ameaças para Jezabel. Ele cumpriu, irmãos, as suas ameaças
em relação aos filhos de Eli? Ele cumpriu as suas ameaças nos dias de Noé? Vocês entendem, irmãos, o que nós estamos falando? Deus, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas, mas Ele também cumpre as suas ameaças. Se nós tocarmos nisso, irmão, nosso coração vai se encher de temor e tremor. Algo que me impressionou muito, o irmão também encorajou a fazer isso, a pesquisar. Puxa, irmãos, esse foi um trabalho exaustivo, mas eu estou encorajado a fazer isso, irmãos, em mais livros da Bíblia, e encorajo os irmãos a fazerem isso também. Procurar em todo o Evangelho, aqui eu peguei só Mateus, menções sobre juízo. No Evangelho de Mateus, todos esses capítulos, todos esses versículos falam de juízo. Então eu destaquei alguns, ó, que está em vermelho. Abra aí Mateus 10, por favor, irmãos. Mateus 10, do 12 ao 15. Fala assim: Jesus está orientando os 12 na hora de enviar. E Jesus fala assim: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Senão decretando o seu juízo. E é juízo só para aquele dia? É juízo já hoje. Ainda versículo 22 de Mateus 10, versículo 22. Sereis odiados de todos. Vamos ler juntos? Sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando nós falamos de juízo, nós estamos falando do julgamento de Deus. E o julgamento de Deus tem recompensa ou punição. Então, se nós formos fiéis ao Senhor, nós vamos ser amados, nós vamos ser elogiados, nós seremos aclamados. É isso que está falando aqui? O que o texto fala? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aqui tem uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. No versículo 28, vamos ler juntos esse, irmãos? Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Irmãos, certa vez eu ouvi alguém dizendo assim, que ninguém falou mais do inferno do que Jesus. E eu tinha as minhas dúvidas. Mas, irmãos, depois de fazer essa pesquisa, eu estou convencido de que ninguém falou mais sobre o julgamento do que Jesus mesmo. Em muitas das suas parábolas, para os discípulos, para os fariseus, ele está o tempo todo decretando o seu juízo. Versículo 32 e 33. Esse versículo que nós acabamos de ler, isso deve ter motivado tantos mártires. Eu lembro de ter lido o livro dos mártires, e uma mãe, o filhinho sendo martirizado, e a mãe incentivando o filho a não ter medo, dizendo que em pouco tempo ele estaria com Jesus. A esposa vendo o marido sendo queimado, e a esposa dizendo para o marido: não tema, meu querido, daqui a pouco nós estaremos juntos com Jesus.
Não tema aquele que pode apenas ferir o seu corpo, mas tema aquele que pode lançar sua alma no inferno. Versículos 32 e 33. Porquanto todo aquele, vamos ler juntos? Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Todo mundo vem toda hora. Se você me confessar, eu te confesso. Se você me negar, eu te negarei. Jesus decretando o seu juízo. Avançando lá, Mateus 17, 25. Aqui é um julgamento do Senhor. O Josiano ele já compartilhou sobre os 3 juízos. Juízo hoje, o juízo na vinda do Senhor, o tribunal de Cristo e o trono branco, que vai ser o julgamento dos incrédulos. De 3 juízos. E esse julgamento, não tem julgamento do Senhor só no tribunal dele, também tem julgamento hoje. E aqui é aquele exemplo clássico deixa eu ver se eu peguei certo aqui, de Pedro. Fala que algumas pessoas que cobravam impostos se dirigiram a Pedro e perguntaram se Jesus pagava ou não. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E o que o Pedrão respondeu? Sim. Eu sei que as irmãs estão lendo aquele livro Temperamentos Transformados, eu também estou lendo. E eu vejo que eu sou muito sanguíneo, igual o Pedro. O Pedro é impulsivo, o Pedro é precipitado, paga. E daí o Senhor, o que ele falou para Pedro? Ele chamou. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou. Simão, o que te parece? O que o Senhor está fazendo aqui? Julgando Pedro. De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Muitas vezes nós somos impulsivos, dizemos coisas, falamos coisas, só que quando a gente vai para casa, você ouve o Espírito falar isso para você? Você já recebeu o censurar do Espírito Santo? Você já recebeu a reprovação do Espírito Santo? Eu vou falar, irmãos, tem um momento que é crucial, que nós devemos ouvir. Estou falando do partir do pão. Todo domingo de manhã, nós devemos examinar a nós mesmos quantas coisas o Senhor vem e reprova, não é? E o Senhor então julgou Pedro aqui. Eu não vou ler por causa do tempo, mas se você pegar, por exemplo, o capítulo 23, eu acho que já deu para mostrar para os irmãos isso, e é impressionante. O capítulo 23 mesmo, inteiro, só tem juízo. Ele está falando, ele está decretando o seu juízo sobre os fariseus, falando que é para nós praticarmos as coisas que eles falam, mas não imitarmos eles. Ele está decretando um monte de juízo a respeito ainda dos fariseus, dos escribas, dizendo que eles são hipócritas. É o capítulo todo. E depois ele decreta o seu juízo sobre Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que foram enviados. É um capítulo inteiro, só de juízo. O capítulo 27. Ah, irmãos, esse é maravilhoso. O 27, quase que inteiro. E o 28 também é juízo. Só que é juízo sobre Jesus. Jesus, ele recebeu o juízo no nosso lugar. O capítulo 27 fala de todo o período antes de Jesus ser entregue, ele sendo entregue, sendo examinado. O que ele estava sendo? Julgado no nosso lugar, recebendo a pena no nosso lugar, recebendo a punição no nosso lugar, recebendo a condenação no nosso lugar. Irmãos, por um lado, isso deve encher o nosso coração de temor,
Mas, irmãos, não se desmaiem, não se desfaleçam, achando que essa palavra é dura, porque ela é dura, e nós merecíamos toda a punição, mas alguém recebeu a punição no nosso lugar. Um versículo na Bíblia fala: nunca vi um justo desamparado. Mas Jesus na cruz, ele exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Parece incoerente. Ele é um justo, e ele experimentou ficar desamparado do Pai, em nosso lugar, por amor a nós. Para encerrar, irmãos, eu gostaria de terminar com esse apelo aqui. Quando nós vemos as boas obras do Senhor, nós somos inspirados a praticar também as boas obras, irmãos. Vamos ler esses versículos juntos, irmãos? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também em vós o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-os, estranho, e não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais vão prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Não sei se você prestou atenção nesse texto, mas aqui aparece 2 vezes a palavra tempo. Aqui fala do tempo que vos resta, e aqui fala do tempo decorrido. É muito parecido com a expressão em Efésios, o tempo de outrora. Então aqui Pedro está nos levando a considerar o nosso tempo passado. Outrora, irmãos, o nosso viver era esse. Outrora nós andávamos como gentios, em dissoluções, andávamos em concupiscências, aqui está falando de luxúria, lascívia, em borracheira, bebedice e farra. Alguns de nós andamos assim no passado. Aqui fala que antes nós andávamos em detestáveis idolatria. Então, por um lado, Pedro está falando sobre nós considerarmos o nosso tempo de outrora. Mas como eu acabei de compartilhar com os irmãos, nós precisamos considerar que Cristo sofreu na carne. E temos que nos armar do mesmo sentimento de Cristo. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que nós pudéssemos considerar não apenas o nosso tempo passado, mas o tempo que nos resta. Irmãos, qual que é o seu tempo passado? Eu sei quanto tempo já passou da minha vida. E eu acredito que os irmãos também sabem quanto tempo já passou da minha vida, da vida de cada um aqui. O meu tempo passado já passou 34 anos. Quantos anos você tem, Jean? 24. Então o seu tempo passado são 24 anos. Denise, você me permite perguntar a sua idade? Pode. 53. 53. O seu tempo passado é 53 anos. Nicanor, qual que é a idade do irmão? 56. Hã? 56. 56 anos já passou. O irmão, o Zé, o irmão estava falando para mim, a idade do irmão eu acho que é 87. Então já passou 87 anos. Esse é o tempo passado. Agora eu te pergunto, você sabe quanto tempo ainda te resta? Você é capaz de dizer quanto tempo ainda te resta? Irmão, será que eu posso dizer, eu ainda tenho um dia? Será que eu posso dizer, eu ainda tenho 2 dias?
Esse ano eu sofri um acidente de moto, irmãos. Aquilo encheu meu coração de temor. E me marcou tanto, porque foi na mesma noite que a minha avó, ela faleceu. E o meu sentimento foi tão forte que eu poderia estar dividindo a sala com ela lá no velório, se não fosse a misericórdia do Senhor. Todo dia eu pego a minha moto agora, irmãos, e ando 80 por hora. E vou pedindo para o Senhor a cobertura dele e a proteção dele. Aquele som do pneu estourando e indo para o chão me persegue. Então eu vou pedindo cuidado e a proteção do Senhor. Eu não sei quanto tempo me resta. Eu não sei se terei 1 ano. Eu não sei se eu terei 2 anos. Eu não sei se eu terei 5 anos. Mas eu tenho ouvido de vários irmãos do passado que uma coisa é sábio fazer: viver cada dia como se fosse o último dia. Viver cada dia como se eu fosse morrer hoje. Se eu proceder da maneira como se eu soubesse que é hoje que eu vou morrer, como é que eu me procederia? Como é que eu viveria diante do Senhor? Irmãos, aqui Pedro, ele está nos encorajando a considerar o tempo que nos resta na carne e não viver mais de acordo com as paixões dos homens, os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém. E se nós vivermos segundo a vontade de Deus, sabe o que é que esse mundo vai nos considerar? Estranhos. O mundo vai olhar para nós e vai falar: esse Edson, estranho ele, rapaz. Eu conheço o Edson, estou pensando nos seus amigos lá do tempo decorrido. Então eu conheço o Edson, ele gostava de estar com a gente, de fazer isso, de fazer aquilo, mas agora está estranho. Parece que não gosta mais de fazer as coisas que a gente fazia antes. Parece que a conversa dele não é mais igual era antes. E daí o mundo vai olhar para nós e vai nos achar estranho. Sabe por que nós somos estranhos para esse mundo, irmãos? Porque nós somos peregrinos, forasteiros. E o nosso andar nessa terra é como um peregrino, como alguém que contempla uma pátria celestial. Talvez o mundo olhe para nós e fala: ah, Luiz Henrique virou fanático. É muito fanático, isso é fanatismo. Irmãos, o que nos importa? O que nos importa é a maneira como o mundo nos vê, ou é a maneira como Deus nos vê? Como é que Deus nos vê? Em Pedro ainda ele diz: vós sois nação santa. E essa nação santa é um povo adquirido por Deus através do sangue de Jesus, uma nova raça criada, sacerdócio real. Nós não somos nem da tribo de Levi para ser sacerdotes, nem da tribo de Judá para ser reis, mas em Cristo Jesus Deus nos chama de sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. E Pedro ainda ele nos chama de peregrinos e forasteiros. Isso é a maneira como Deus nos vê. Essa é a nossa identidade diante de Deus. O que me importa é como Deus me vê. Para o mundo, que eu seja um estranho. Porque eu estou contemplando aquele que é invisível. E estou vendo a pátria celestial. Amém, irmão? Amém. Vamos então ter um tempinho de oração? Vamos levantar e vamos orar, irmãos. Mas nós precisamos considerar ainda esse último versículo. Aí fala que o mundo lá, não só o mundo, mas todos nós, teremos de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos.
Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Sim. Senhor, nós temos considerado o seu amor, Sim. a sua ternura. Sim. E de fato o Senhor é um Pai amoroso, Sim. que nos envolve, que nos coloca nos seus braços, Sim. que fica do lado de fora da casa, Sim. aguardando aqueles que deixam a casa retornarem. O Senhor também é um Pai amoroso, que sai da festa em busca do filho mais velho. Ó Pai, Tu és um Pai amoroso. Nós podemos ver em toda a Bíblia o Seu amor. Senhor, mas nesses últimos dias, o Senhor também tem nos revelado a Sua justiça. Senhor, nós consideramos toda a Sua perfeição. Senhor, e toda a Sua exigência de que nós sejamos como o Senhor é. Senhor, como filhos. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos viver para Te agradar. Senhor, nós confessamos que somos vacilantes. Nós confessamos, Senhor, que ainda envergonhamos muitas vezes o Teu nome. Que como filhos nós desonramos o Senhor. Ó Senhor querido. E o Senhor é justo em toda a sua indignação e ira. O Senhor é justo em não tolerar o nosso pecado. Por isso queremos deixar o pecado. Ó Pai, queremos considerar nessa noite que o Filho ele sofreu na carne. Ó, para nos livrar do pecado. Para perdoar os nossos pecados. E para nos libertar do poder do pecado. Ó Pai, nós queremos considerar o Filho. Ó, queremos considerar, Pai, que o Filho experimentou todo o juízo no nosso lugar. Sendo examinado, sendo julgado, ó, sendo oprimido. Embora o Senhor seja justo, o Senhor foi maltratado, castigado, mesmo não tendo cometido crime algum. Obrigado, Jesus, porque tudo isso o Senhor sofreu por mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor experimentou o cálice da ira. Ó Senhor querido, Senhor, nós queremos considerar atentamente o fato do Senhor ter nos criado para boas obras. O fato do Senhor ter nos criado para a Sua glória. Nós queremos considerar atentamente toda a Tua fidelidade. O Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas, para abençoar aqueles que Te obedecem. Mas também o Senhor é fiel e cumpriu ao longo de toda a história as Tuas ameaças. Satanás já está julgado, os demônios já estão julgados, os espíritos malignos já estão julgados. Ó Senhor, e até mesmo o destino daqueles que não creem já está também determinado. Ó Senhor, o nosso coração se enche de temor. Queremos nessa noite também considerar o nosso tempo passado como sendo realmente passado. E queremos considerar o tempo que resta na nossa carne. Queremos viver, Senhor, uma nova vida. Ó Senhor Jesus, queremos viver para Ti, como peregrinos e estrangeiros, vivendo numa terra alheia, não fixando raízes nesse mundo, não colocando nosso coração no que é terreno, não vivendo em orgias, bebedices. Ó Senhor, não vivendo de maneira sem considerar o amor que o Senhor nos pede, para que tenhamos com os irmãos e com o nosso próximo. Senhor, leva-nos a amar todos. Ah, Senhor, esse mandamento não é penoso. Senhor, de maneira alguma a exigência de amar é penosa.
de maneira alguma a exigência de estarmos contemplando o Senhor, nos enchendo de azeite, de Espírito, de maneira alguma esse mandamento é penoso. Ó Senhor, dividir o que o Senhor nos dá, de maneira alguma é uma exigência penosa. Senhor, salva-nos da rebelião contra Ti. Livra-nos das mentiras de Satanás. Ele é mau. Senhor, nós estamos cansados da maldade dele. Ele é o responsável pela violência na terra. Ele é o responsável pela maldade que existe nesse mundo. E nós o detestamos, Senhor. Sim, Pai. Quem dera todo homem fosse igual ao Senhor é. Ó Senhor, alcança em nós aquilo que o Senhor tanto deseja. Alcança na Tua igreja aquilo que o Senhor tanto deseja. Senhor querido, de forma alguma, Senhor, os Seus mandamentos são penosos. O Senhor é justo. O Senhor é justo em se irar contra o pecado. O Senhor é justo em todas as vezes em que o Senhor tem indignação. Porque o Senhor é perfeito. Nós proclamamos isso. E reconhecemos toda a sua perfeição. O nosso pedido humilde nessa noite, Pai, é: faça-nos perfeitos, como o Senhor é perfeito. Amém. Verdade.